Bom, nós estamos aqui com o advogado tributarista, Dr. Luiz Meato, e nós vamos conversar um pouco com ele aqui para o projeto Sua Cidade e Seus Valores. E eu gostaria que ele falasse um pouco aí sobre a situação atual, quando a gente viu a troca aí de governo, esse governo provisório, e quando se fala em arroxo, déficit, desemprego de 11 milhões e 400 mil pessoas, né? E de repente a gente vê uma criação de vários cargos, comissionados, acho que 14 mil cargos, e também um aumento para o funcionalismo público federal, que, diga-se de passagem, já vem esse aumento sendo, como se diz, represado há muito tempo, e nunca se deu também um aumento de acordo com o ganho real, e sim sempre repassando o valor da inflação. Como é que o senhor viu isso aí, doutor Luiz Meato? Nelson, eu acho que ele agiu com certo bom senso. Isso porque a Dilma já havia rejeitado o aumento de 78% que já vinha sendo pedido há anos pelo servidor público federal. Ele não tem como governar sem o auxílio desses servidores públicos federais. Então o que aconteceu? O Ricardo Lewandowski já vinha negociando um aumento que chegou à base de 40% a 42% em média para esses servidores. Pelo menos é o que ele diz, que esses aumentos já constam no orçamento público. Então ele não, o orçamento é carimbado, ele não pode voltar atrás, né? Ele tem que dar isso aí sob pena, inclusive, de responsabilidade. Então o que ele fez? Ele concedeu pela média da inflação, quer dizer, não houve um ganho real, houve uma reposição. Como já estava sendo discutido, já estava mais ou menos aprovado, o que ele fez? Ele foi lá e aprovou. Obviamente, mais tarde vai haver algum tipo de arroxo? Sim, pode ser que venha, mas depende de outras medidas. Por exemplo, já se fala na volta da CPMF. É uma possibilidade porque o rombo é muito grande. Mas ele teve um bom senso. Ele já está negociando com os estados também, que os estados estão numa pindaíba danada, e os municípios estão adstritos à massa corporal eleitoral. Então, ele mais ou menos está com tudo na mão para poder governar. Se ele não fizer isso, ele não tem como governar. Bom, aí quando você fala aí que isso já vinha numa situação de programação de reserva de rubrica, né, para cobrir isso, né? Então significa que não vai onerar os cofres públicos esse aumento? Tudo onera, né, Nelson? Não há nada de graça, não há um almoço sem um retorno. Você, quando vai lá almoçar, você tem que pagar a sua alimentação, sua bebida, tudo. Mas ele não tinha outra escolha. Ele ia devolver esse dinheiro rubricado? Como é que ele ia fazer isso? É uma escolha. Ele ficou no meio caminho ali. Não, vamos evitar uma greve geral, por exemplo, que pararia o país, em detrimento de uma negociação que já vinha sendo feita. E uma hora ia estourar. A Dilma conseguiu barrar um aumento em dobro. Foi uma coisa boa, mas uma hora ele não ia conseguir represar isso por muito tempo. Mas você acha que, por exemplo, ele foi precavido, estaria se precavendo de uma greve geral que se confundiria com uma greve política e não reivindicatória? Perfeitamente, você resumiu muito bem. Ele pararia, se ele fizesse isso, ele pararia o país. Sei. Agora, o aumento foi só de reposição ou teve ganho? Eu não tive os dados, eu não vi os dados ainda concretos, mas eu acho que houve uma reposição de inflação de anos. Obviamente, o servidor público tem um salário bom, mas para o servidor público há mais que vem para bem. Para o servidor público municipal ou estadual, de repente é uma boa. Pode ser que venha alguma coisa mais para frente, quando o Estado tiver melhor das finanças, um aumento também, nem que seja uma reposição da inflação. Bom, a gente vê que a situação se complica também. Não é só o fato do aumento do federal. Acontece o seguinte, que há um efeito cascata de aumento, quer dizer, o desembargador chega até o juiz, né? Está atrelado, exatamente. Está atrelado. O deputado federal, o senador também, por sua vez, tem local que chega até a Câmara de Vereadores. Sim. E aí, essa previsão de gasto federal, no final, ela acaba se tendo uma profundidade que nós não sabemos onde vai chegar. Sim, mas ele já está se precavendo desses detalhes. Ele tem o povo na rua, por enquanto. Ele tem um crédito das passeatas na rua. Você vê que localmente, no município, por exemplo, em Niterói,
o prefeito aqui ele já saiu do PT. Né? Ele foi para outro partido que como o PT estava meio queimado no filme, ele se deslocou para outro local porque ele sabia que não ia se eleger. Então ele tem um crédito de massa ainda, por enquanto. Né? Não vai demorar muito tempo, mas ele tem um crédito de massa. Os estados ele está renegociando a dívida. Então ele tem os estados por enquanto na mão também. Até porque se o Supremo julgar os juros compostos, ele vai dar favorável à União. Então, por enquanto, os estados estão controlados. E a União agora, com esse aumento que ele concedeu, também está mais ou menos segura. O que falta é o quê? É saber qual o tamanho real desse rombo que a gente vai enfrentar. Provavelmente a gente vai ter algum aumento de imposto em algum momento, porque o rombo é muito grande. Quando o parente lá, que não é meu parente, né, ele fala dos aumentos que vai ser tipo empresarial e tal com relação à Petrobras, quer dizer, o combustível nesse setor energético, podemos ter complicação também. Pode haver, mas o litro da gasolina pode subir, do óleo diesel, e por sinal, isso reflete na prateleira, né, do supermercado. Mas pode abaixar também, porque o valor do barril de petróleo está baixo. Depende do que ele enfrentar, como é que estão as contas da Petrobras. Se ele conseguir desfazer rápido de muitos ativos necessários e focar no pré-sal e voltar mais ou menos a uma regra de concessão, talvez a gente não precise nem ter aumento de gasolina, de diesel. Doutor Meata, eu não entendo nada de números, mas eu acho o seguinte, nós estamos com o barril do petróleo, pode estar em preço baixo e tal, porque nós ainda tínhamos uma produção ativa. Agora, com essa crise aí até na exploração também vai ser atingida. E com certeza nós vamos produzir menos. Se produz menos e o consumo se mantém, nós vamos ter aumento na bomba de gasolina. Mas os dados estão ao contrário do que você falou. Por exemplo, ontem já chegamos a 1 milhão de barris no pré-sal. O que falta é o quê? Era eles sinalizarem uma diminuição na gasolina e no diesel. Por quê? Isso tenderia, não precisa ser muito a diminuição, 0,5 centavos, que seja. Algum tipo de sinalização para empresariado geral, para a população, que há uma necessidade de melhorar o rendimento da Petrobras e com isso aumentar o giro da economia. Seria um dado, porque o barril de petróleo está muito baixo e a gasolina está muito alto. Tem uma contradição muito alta aí, né? Sei. E o consumo certamente está caindo, exatamente, né? Exatamente. Porque ninguém, quem encheu um tanque com R$140, hoje é R$200. Seria uma sinalização para as pessoas consumirem mais. Eles diminuírem o valor da gasolina, do diesel, para reaquecer a economia, sem influir no controle da inflação. Me parece que ele falou em vendas de patrimônio, de ativo. Vai ter. Vai ser necessário, não tem outro jeito. A dívida da Petrobras chegou a 500 bilhões, não há empresa no mundo que aguente isso. Como é que você viu aí agora? Nós temos a nossa presidente, que eles gostam que fala presidenta, né? E eu não gosto muito desse termo. Gosta, né? Não gosto muito, mas vamos fazer o quê, né? E a gente viu que ela foi conselheira da Petrobras há muitos anos, na época do governo Lula, e ela sempre esteve por dentro disso. Quer dizer, só o cheiro do óleo, do petróleo, ela sabe de onde está vindo. Sim. Agora, quando ela passa a ser envolvida diretamente com essa delação premiada, essa crise aumenta ou a gente vai acentuar para dizer assim, agora nós estamos individualizando quem realmente quebrou a Petrobras? Depende da comissão do impeachment. Se esse impeachment demorar muito tempo, pode causar problema para o país. Há uma estabilidade entre os empresários e as pessoas. As pessoas pensam assim, peraí, eu não vou investir num país onde está essa bagunça generalizada. Se o impeachment demorar muito tempo para ser negociado, tem que ter um meio termo, se ela vai sair ou não. Não pode ficar nesse jogo de empurra de muito tempo, aí é prejudicial ao país, sim. Nós tivemos aí quedas de escolhidos do Temer, imediatamente, em uma semana, me parece, caíram 2. Isso significa para o Temer que ele vai chegar a um seleto ministros ou técnicos fora desse antro da corrupção, porque o povo, quando foi para a rua, não foi pedindo baixa ao PT, foi sim pedindo o fim da corrupção. E corrupção tanto faz, no PT, no PMDB, no PSDB, é corrupção. Você acha que para ele vai ser negócio, quanto mais cair esses caras envolvidos
esses nomes envolvidos com a Lava Jato, melhora o seu quadro de credibilidade? Obviamente causa uma negatividade, né, no filme dele, queima um pouco o filme, mas tem um lado bom. Ele está demonstrando que se houver algum problema com alguém, cai. Não fica muito tempo no poder, não fica aquela história de prorrogar, né, a negatividade. Ele já vai lá e corta. Isso é positivo demais. Sei. Agora, nós temos um processo aí de julgamento das contas deles no TSE, né? Isso. Superior Tribunal... TSE, não é isso? Tribunal Superior Eleitoral. Tribunal Superior Eleitoral. E aí o que acontece? Se tiverem irregulares as contas, por exemplo, com relação a Dilma, não o atingiria? Ele também não estaria em queda livre? É possível, mas talvez esse ano não tenha tempo para efetuar esse julgamento. Você sabe que a nossa seringueira, que eu chamo com todo carinho a Marina Silva, está aí de olho com as novas eleições ainda. E aí? Depende do que acontecer agora com a economia. Até o final do ano, né? Exatamente. Depois, ano que vem, ainda não pode mais. Nossos 3 meses aí, a gente vai saber o que vai acontecer com a economia e vai respingar com tudo, inclusive essa possibilidade. Você vê a possibilidade do povo voltar para a rua se as coisas começarem a não dar certo? Depende da economia, porque a tendência é a gente ter um desemprego maior ainda até o final do ano. Ainda vai muito... Você acha que ainda vai desempregar mais gente? Vai. Os contadores estão fazendo muitas rescisões, ainda são várias por mês, provavelmente ainda deve ter alguma coisa até o final do mês de respingo do ano passado e desse ano. Depois deve normalizar. O problema é que a gente vai ter um patrimônio de trabalhadores desempregados muito grande, fora aqueles que não estão procurando emprego. Agora vamos descer agora um pouquinho ao nosso patamar aqui, a nível de município. Sabemos que a União está falida e o Estado com certeza e os municípios nos desespero. Nós vamos ter aumento de impostos locais? Provavelmente teremos... IPTU, por exemplo? Já teve, inclusive já tivemos? O município de Niterói fez uma revalorização da planta de valores para um programa de computador. Isso vai ser, já está sendo impugnado administrativamente, provavelmente vai chegar na justiça. Mas você acha que nós vamos ter aumento inevitável? Ah, sim, um aumento sim, porque o gasto ainda está muito grande, o débito é demasiado e muita gente está deixando de pagar imposto. Então, o conjunto vai pagar pelo conjunto da obra, né? O conjunto da sociedade. Eu não tomei muito pé da situação, mas eu tenho conhecimento de que os vereadores de São Gonçalo congelaram seus salários. Eu vi pela mídia. Você acha que seria um bom exemplo a ser seguido, Niterói, Rio de Janeiro e por aí afora? Eu acho que o presidente do Supremo poderia ter tomado essa atitude. Congelado. Os deles também. Ele está atrelado ao teto. Nós, todos os servidores públicos federais e estaduais que você falou anteriormente, estão atrelados ao teto do que eles ganham. Eu acho até incorreto. Eu acho que deveria passar agora por uma emenda constitucional a ser o teto do presidente. Parar com ser o teto do judiciário, do Supremo. Porque aí seguraria o gasto geral. Seria interessante essa modificação. Mas, olha assim, com toda honestidade, eu vejo que o país não quebra com um ministro ganhando 39 mil reais. Eu acho que quebra, sim, as mordomias. Ah, sim. Sim. Então, eu acho o seguinte, se nós diminuíssemos as mordomias, nós poderíamos até pagar um melhor salário. Sim, o ideal seria isso, mas aí a gente precisaria fazer, antes de tudo, uma reforma tributária. A gente não tem como manter um país com mais de 90 tributos distribuídos entre estados, municípios e União, fora empresa pública, sociedade, economia mista, tem muito imposto e muita burocracia. Eu acho que deveria fazer tipo assim, um imposto único federal, um IVA para estado e município e manter os impostos do município. A gente teria não mais que 5 impostos para toda a nação. Agora, nessa carga tributária que nós temos assim, no conjunto, assim, num tiro livre e direto, nós poderíamos reduzir até quanto essa carga tributária? Depende dos gastos. A gente teria que reduzir os gastos para reduzir a carga tributária. A carga tributária nada mais ela serve para bancar os gastos. Enquanto os gastos estiverem altos, a carga tributária vai estar alta. Bem, por exemplo, a gente vê... Nós temos dois presidentes da República e temos 2 presidentes da Câmara de Vereadores, de deputados. Por exemplo, as mordomias continuam a mesma individualmente para cada um. É justo isso? A Dilma e
e Eduardo Cunha ter as mesmas regalias, além de afastado, não trabalhar, atrapalhando em certos pontos e ter a mordomia como que estivesse no cargo? É porque tem um princípio constitucional dizendo da isonomia. Como um teve as regalias, eles estão estendendo a regalia para os outros. É o que vai acontecer mais ou menos daqui para frente com esse aumento dos federais para os estaduais e municipais. Todo mundo vai pedir uma isonomia. Tá certo, doutor Luiz Meato, muito obrigado aqui pela oportunidade de falar contigo sobre isso. Eu que agradeço. Bom, doutor Luiz Meato, né, advogado tributarista, falando aqui para o projeto Sua Cidade e Seus Valores.